E aí, gente, hoje nós vamos ter aí a segunda live, o segundo talk show de hoje. Estamos reiniciando esse projeto que é muito maravilhoso, é muito gostoso, está trazendo aqui, está conversando, trocando ideia e deixando aí registrado a história dos nossos queridíssimos amigos, artistas, que tanto faz por esse Brasil aí e deixa aí a divulgação em alta, em tudo, né? Então, bora lá, gente. Eu tô com o Igor Bartcheves aqui, lembrando que o Igor, né, foi um grande parceiro nosso desde o início, ele que indicou vários artistas para vir para cá, e agora com certeza deve ter muitos artistas aí que vão gostar de participar aqui também, de novo aqui, e a gente fazer virar esse projeto aqui. Como é que tá, querido? Beleza? Saudade de você, rapaz. Muito prazer estar de novo com você aqui no Talk Show. Coisa que fizemos no passado, foi muito bacana. Até hoje a turma assiste, né? Sempre acaba batendo um papo aí, bacana, um papo cultural, né? E é de informação a todos, né? Então, prazer renovado estar no Talk Show com você. Eu digo mesmo, é uma honra. Você que, meu mestre, foi seu aluno, né? E continua sendo. Não parou por aí, não. Calma aí que nós estamos chegando lá. Vamos que vamos. Tem muita coisa boa para conversar futuramente aí, e esse ano que vem agora tem bastante coisa legal para acontecer. E está aberto o nosso talk show de hoje com Igor Bartcheves, trazendo a ele que é produtor de televisão, produtor de teatro, de cinema, é professor, né, e mestre da academia aí de artes, né, de arte cênica, e ele vai contar para nós aí como é que está esse ano, como é que foi esse ano, o que aconteceu de bom, o que vai acontecer ainda, quais são as novidades. Então, para o meio artístico é muito importante estar ouvindo, né, o que o Igor tem para dizer para nós, que esse talk show de hoje seja mais uma aula do que simplesmente um bate-papo, uma conversa aí, mais uma dinâmica bem bacana. Igor, é com você, meu querido, se apresente para nós aí. Quem é o Igor Bartcheves em 2025? Vamos lá. Prazer a todos, eu sou Igor Bartcheves, que é ator, diretor de teatro, cinema, televisão, né? Sou cineasta, que é a profissão que se diz. Eu sou roteirista, sou jornalista, sigo todas as profissões que circulam isso tudo, como iluminador, sonoplasta, cenógrafo, e tudo que é necessário para poder estar executando, né? Tanto o teatro como o cinema, né? E a televisão também. A parte disso, eu faço parte de algumas entidades nacionais e internacionais, como, por exemplo, as internacionais é a Academia William Shakespeare. Eu entrei lá, né, foram muitos anos, foram mais de 8, está batendo 9 anos agora, dentro da Academia William Shakespeare, participando dos eventos, dos cursos de formação, e hoje eu sou um embaixador cultural da paz. No Brasil e mais 184 países, né? Mais fortemente na Itália, porque tem a filial da academia lá. Eu também estou fazendo parte como diretor de cultura dos Templários, né? Que os Templários é uma entidade que veio junto com a caravela de Portugal, né? Quando descobriram o Brasil, então tem aquela cruz, né? Aquela bandeira branca e a cruz vermelha que tem lá, que a gente vê em todo lugar aí, são os Templários, né? É uma entidade, uma organização com fundamentos educacionais, culturais, pelo meio ambiente, pela paz, desde aquela época, né? Domingo agora, depois de amanhã, eu estou sendo condecorado como diretor de cultura dos Templários. Já faz 2 anos que eu acompanho, né, que estou lá, agora eu vou assumir a questão cultural, fazer projetos culturais. Há uns 3 meses atrás, nos Templários, eu fui condecorado como o guardião do meio ambiente. Então, o guardião do meio ambiente é aquele cara que vai fazer projetos para o meio ambiente e vai aplicando. Aí o seu projeto vai desenvolvendo, ele aplica, depois aplica a nível municipal, depois estadual, a nível nacional, e aí vai para fora do Brasil, né? Então, o cara vai desenvolvendo seus projetos lá dentro e tem todos os membros, os irmãos, os confrades, né, da entidade vão acompanhando e vão dando apoio. Tem muita gente nobre, tanto na Academia William Shakespeare, como nos Templários. A Academia William Shakespeare está desde Silvio Santos, que foi um dos maiores, que abriu cultura, que abriu
meio artístico nesse país, dando trabalho a todos os atores, dando trabalho a todos os produtores, a todos os cameramans, a tudo, né? Desde de limpeza, uma faxineira que tem lá dentro do SBT, até os maiores, inclusive o Ivo Holanda, que é um dos mais antigos, né? Estive com ele na semana passada, tal, vou até editar aqui e publicar, mas no meu programa de TV, porque eu tenho um programa de TV que eu apresento, que é o programa Só Tem Aqui, o último programa que eu fiz faz 2 semanas foi a entrevista com o Ivo Holanda. Só que já tem uma com o Ivo Holanda que eu vou soltar agora. Então, eu também apresentando, eu sou um jornalista, escrevo matérias culturais, agora eu vou escrever uma matéria para um jornal em São Paulo, sobre a questão da problemática no Brasil que existe, que cada município, ele não dá visão, não dá apoio, não contrata os artistas locais. Isso é uma coisa doida, é coisas de Brasil, né? Por exemplo, eu estou em São Paulo, então, difícil contratar um artista em São Paulo. O artista que vem do Rio de Janeiro contrata, com facilidade imensa. Eu tô em Praia Grande, difícil contratar um artista de Praia Grande. Então, contrata tudo de fora, tudo shows, tudo que tem na praia, tudo que está acontecendo, são artistas de fora. Tem projeto para os artistas locais, mas são projetos que até ficam separados, em palcos separados, e de uma visibilidade pequena, e também de contratação pequena, pagamento de cachê pequeno e tal, né? Então, não é só Praia Grande, eu não digo de Praia Grande, é de todos os municípios. Então, eu estou fazendo trabalho em São Paulo, eu sou de São Paulo, tenho uma dificuldade imensa. Agora, eu vou para o Rio de Janeiro e me contrato na hora. Eu estou vou para Santos e me contrato na hora. Então, existe uma tendência, uma situação política mesmo, né? Porque os políticos sabem que os artistas estudam muito, que tem visão, que tem conceito, que tem cultura, que tem conhecimento, né? Então, eles preferem não se misturar muito, parece que o artista incomoda a administração e a política local. Então, ele vai para outro lugar e ele consegue desenvolver lá. É verdade. Digamos assim, em outro lugar você não vai atrapalhar em nada, né? O artista não vai aborrecer ninguém. Não vai. A gente não é daquele município, então a gente é levado, é muito bem visto, faz o trabalho lá, você vai embora. Deixa a piada no ar, né? O pessoal fala assim, deixa a piada no ar e vai embora. Deixa o meme no ar e vai embora. Dentro disso que você falou agora, existe essa possibilidade? O que falta? Você acha que falta esse engajamento com a localidade e o artista? Porque a impressão que dá é que o artista local dá a impressão que eles veem a gente todo dia ali e não aprecia. Só que quando tem algum evento, às vezes não tem aquele público que, vamos supor assim, o artista é local, eu já estou enjoado de ver ele, né? Eu assisto ele todo dia, compro o ingresso dele todo dia, mas não acontece isso de fato. Não. Comigo não acontece. Quanto mais eu apareço, mais me chamam, mais me contratam e mais querem ver os trabalhos. Mas, artista local, gratuito. Sem pagar. Então, abre espaço, teatro municipal, que o equipamento do poder público que você quiser usar, dá apoio e tal, mas assim, sem contratar, sem pagar. Então, quem onde paga magnificamente bem, né? E os da casa, eles são vistos, parece que é o que você estava dizendo, estão sempre aí, estão sempre juntos, parece que desvaloriza, né? Eu vejo assim, dá a impressão que nós somos os patrocinadores da cidade, né? Você quer ser um artista local, você tem que patrocinar a cidade, você tem que doar seu trabalho, doar seu talento para... Porque quando a gente executa um trabalho para o município, que a gente vai fazer um evento, vai fazer lá um teatro, tal, não sei o quê, está movimentando a verba cultural. A verba cultural existe. Então, foi executar ou teatros ou o equipamento público, então gasta-se uma verba para isso. Então, eles pagam e recebem. Mas o artista local que está apresentando faz de graça. É uma coisa doida, assim, entendeu? Eu estava conversando com uma grande atriz, grande modelo, que também iniciou comigo, e hoje ela tem repercussão internacional, que é até a minha irmã, Silene Barchevski, né? E a gente conversando sobre isso, ela deu risada, pegou e falou, Igor, eles usam a gente como figurantes. Aí deu risada. Uma bela, muito bem colocado. Então, quer dizer, a gente faz gestão de projetos culturais, a gente senta, escreve projetos, a gente manda... O projeto que eu estou fazendo agora é um projeto que é universal, é para o planeta inteiro, é um projeto contra a fome,
né? Então, estou com artistas grandes. Quem fez a letra, nada mais, nada menos que o Papacaça e o Minto, os maiores do Brasil. O cara foi autor da letra aí de Copa do Mundo, autor de música de novela, autor da música do Fazenda. Então, é um dos maiores do Brasil, né? Que também tem essa dificuldade de ser reconhecido. O que acontece? Ele fez uma letra e doou a letra para mim. É uma letra magnífica sobre a fome, porque eu fiz um projeto, uma apresentação contra a fome, né? Botou lá na Rádio Nativa, gravou, foi sucesso e tal, ele doou a música, agora eu vou gravar com vários artistas, né? Então, quer dizer, é um projeto que vai chamar muitos artistas para fazer o clipe, vai filmar, vai estar com um projeto contra a fome, não é besteira, o negócio fala da fome, não, isso na feira, é o problema dos grãos que são mal selecionados para o plantio, que dá prejuízo no agronegócio, é o problema do desperdício nas estradas, no transporte de caminhão, que vaza muita coisa, é o problema de tanta coisa, do armazenamento, do alimento, o problema das empresas que transportam contâneo, é o problema do Porto de Santos, que às vezes não consegue atender a demanda, então fica atracado, o alimento estraga. É um projeto muito grande para chegar ao prato de comida na casa do pobre, a um preço que ele paga todos esses prejuízos que existem. Então, 1 quilo de arroz que custaria, por exemplo, R$1,50, ele vai pagar R$3,50, R$4, porque ele está pagando o prejuízo de toda a cadeia alimentar, desde o plantio até chegar na mesa dele. Então, o meu projeto é isso, é a gente mexer com a alimentação, barateando o custo, trabalhando uma realidade, porque dá até mais lucro para o produtor, mais lucro para quem transporta, mais lucro para o mercado que vende mais, desde que a gente trate o alimento com responsabilidade e não como um produto de gerar dinheiro que seja vendido. Vai vender produto, vai vender eletrodoméstico, agora comida vamos ter respeito. É isso mesmo. É verdade. E, gente, pessoal que está chegando por aqui, Igor Bartchev, ele que é ator, produtor de cinema, e também nessa primeira parte da nossa conversa, né, se demonstrando aí um agente político, artístico, né, porque muitas vezes o que acontece, o pessoal fala, é ator, é artista, dá aquela impressão que só é o homem do palco, o homem que vai contar uma história, que vai fazer um entretenimento, mas que por trás de tudo isso aí tem projetos gigantescos que envolve e que deve ter, né, a atenção maior, tanto do político, tanto dos empresários e também da comunidade em si, valorizar aí esse trabalho, né, que os artistas promovem, faz acontecer. Então, assim, o empreendedorismo artístico, né, que ninguém consegue elucidar, vamos dizer assim, não consegue trazer à luz de verdade, né? Empreendedorismo é sempre, vou montar um mercado, aí é empreendedorismo, mas montar um espetáculo, fazer um cinema, é uma cadeia alimentar, é uma cadeia de profissionais envolvidos e que acaba ficando perdido aí por conta de falta de conhecimento, de envolvimento político, que acho que é o que falta mais para trazer a público, né? Porque a gente só entrega o resultado final, né, Igor? O pessoal viu o resultado final, mas não via assim, o processo de 1 ano de trabalho. Trabalho, estudo, pesquisa, né? Agora, essa pauta que vocês dizem, Jorge, é incrível, né? Porque você tem um conhecimento que olha para a tua cara e nem parece, né? E olha o ponto que você esbarra dessa complexidade disso que nós estamos falando e o que mudou o mercado de trabalho. Porque antigamente nós tínhamos os patrocinadores, que patrocinavam o artista, o Pão de Açúcar, o Itaú Cultural, essas coisas, né? A Volkswagen patrocina lá o artista. O poder público foi de tal forma que hoje o patrocínio vai para o poder público, vai lá para a subprefeitura, para a prefeitura e tal, e fica lá. E dali é que vai para o meio artístico, já com certeza, já metendo a faca no bolo e tirando grande parte da fatia. Mas enfim, aí o artista vai, mas o artista tem que estar junto com o poder público, junto com a prefeitura, com o governo do estado, com tudo, para poder entrar no esquema, poder ser contratado, né? Então tem que ter suas documentações, então, é tão complicado, sendo que se a gente pega aí nos anos 60, 70, né?
até pedaços de 80, não, o artista fazia, vinha, o cara patrocinava diretamente o artista, a gente executava, então nós temos vídeos maravilhosos que falam da ditadura, que falam do movimento de arte que aconteceu no Brasil, a Semana de Arte Moderna, que falam sobre a trajetória do TBC, que destruíram o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, aonde os artistas se apresentavam e vinham artistas do mundo inteiro ali dentro se apresentar. Não existia o poder público no meio disso. Hoje não, você vai fazer qualquer trabalho que você faça, tem que ter o poder público no meio. Hoje você não pode ir numa rua e apresentar uma cena, você tem que ir na prefeitura, tirar autorização, vai movimentar a GCM, tal, muitos municípios vão cobrar taxa para que você faça, tal, e se você está ali apresentando sua arte, fazendo uma cena, tal, vem a polícia e te leva, pega teus equipamentos, tal, não sei o que, leva embora, não pode mais fazer isso, né? É lamentável. Então a gente pode fazer na Avenida Paulista, que é considerada uma avenida cultural, que ali foi uma briga de artistas para manter o espaço. A gente pode fazer no Parque do Ibirapuera, mas é complexíssimo. Você tem que passar por autorizações, por sites na prefeitura, para poder entrar ali dentro e apresentar. Então, quer dizer, o artista, quando chega a fazer essas apresentações, ele não tem nem coragem mais de passar o chapéu, entendeu? Porque parece que ele está ali e o povo valoriza, viu? Agora, estou na Cara Nova, no meu novo espetáculo, que é o Ato de Natal, né? É lindo, é um ato de Natal. É uma cena onde não tem fala, não tem nada, é o nascimento de Jesus e o povo todo é envolvido com aquilo e entra dentro da cena, né? É uma coisa doida. Muito lindo, extremamente lindo, é muito emocionante, né? E aí eu quero apresentar aquilo no metrô, então vou tirar autorização para ficar ali no metrô, tal. Então, quer dizer, a gente tem alguns espaços que nos favorecem que a gente possa apresentar, mas quem é que vai pagar? O metrô não paga, ninguém paga nada para o artista. O artista parece que tem obrigação de fazer de graça, e aí você vai abrir uma conta no banco, você vai fazer uma compra a crédito, então os caras chegam, ai que maravilha, te conheço, te vi na novela, te vi lá, que lindo, você é um artista, parabéns, viu? Mas vamos preencher aqui, qual é a sua profissão? Você fala, eu sou ator, sou diretor. Não, sim, entendi, eu já te assisti, mas a sua profissão qual é? Eu sou ator, sou diretor. Ah, mas é que não tem essa categoria para poder te dar limite, para poder abrir tua conta, tal. Atores não são considerados, né? Não tem salário fixo. Não está na categoria dele. Então, estamos na época ainda dos cavalos que passavam com as espadas, cortando a cabeça do povo para pegar o saco de moeda, que é o imposto. Às vezes eu chego a pensar que assim, nós, no caso, né, os produtores, o pessoal que está nesse meio, teria que pensar em agir como se fosse uma empresa que vai buscar verba do BNDES, citando aqui desse meio de financiamento. Do jeito que você vai montar uma produção, quantos profissionais vão se envolver? Mais de 50, né? Técnicos e produtores, e todos eles têm que ter uma formação, têm que ter um gabarito bom para poder estar, muitas vezes, participando de festivais e tudo mais. Então, às vezes eu chego a pensar, vamos montar uma produtora, a produtora tem que se apresentar hoje em dia, não como... Assim, é uma ilustração que está vindo na minha cabeça agora por falar isso. Porque se você fala, eu tenho um grupo de teatro, tenho uma companhia de teatro, sou ator, né? Não, qual que é a sua produção? Eu tenho que falar que sou auxiliar de escritório para daí eu conseguir ser reconhecido. Eu não posso falar que sou produtor, que sou administrador de cultura, nada, né? Porque eles não reconhecem isso. Então, se de repente começar a ser os produtores, transformar num conceito empresarial, será que haveria essa chance? Sim, é exatamente isso que acontece. Só que o fato é o seguinte aí. Algumas produtoras se formaram como empresa, CNPJ, tem equipe, então tem os montadores de palco, tem os montadores de iluminação, tem a parte do escritório que vai atender os artistas que eles vão contratar, e é realmente uma estrutura muito grande. Aí eles pegam aquilo tudo pronto, tem os artistas tal, tem o show tal, tem o palco tal, ele é um produtor.
E aí ele vai para a prefeitura e faz as licitações e ele ganha, então ele vai fazer o show de verão, ele vai fazer o show de Natal, ele vai fazer o aniversário de São Paulo, o aniversário do Rio de Janeiro e tal. Mas essas produções que se formaram como empresas são sempre as mesmas. E é o comando no poder, o que tira a oportunidade de pessoas novas, de formação de novos produtores, de novos artistas e tudo. Porque quando eles entram para vir num show de verão agora na cidade e tudo isso, essas produtoras que são contratadas pela prefeitura trazem o cast de artista deles. Então, quer dizer, que o iniciante ou o artista local, por melhor que ele seja, ele não consegue entrar. Não consegue entrar. Olha, foi muito, até aqui, estamos a primeira parte da nossa conversa, né, vamos dizer assim, nesse 1/3 da nossa conversa, né, nós trouxemos um drama muito grande com relação ao artista. Mas vamos falar agora da parte boa, que para chegar na onde nós estamos chegando, né, quantas coisas aconteceram, gente. Então, assim, qual que são os projetos que estão ativos agora aí, que o pessoal pode esperar para o ano que vem, Igor, que o Igor está à frente, que o pessoal vai gostar, que depois de toda essa luta aí, você alcançou aí e que vai acontecer? Tem algum spoiler? Um dos projetos muito grandes que vem vindo aí é justamente o projeto que eu estava citando da Academia William Shakespeare dos Templários. Porque isso já traz documentação, traz poder, traz condições de puxar verba de tudo isso e executar os projetos. Porque no final das contas, eu tenho a OAIB Produções, que é a Oficina de Atores Igor Bachevski, que é a Oficina de Atores, figurantes e apoio, e tem a OAIB Produções, que é a mesma Oficina de Atores, mas é a parte que cuida de eventos e produções. Então o cara vai estudar tal, vai entrar para a Oficina de Atores, elenco de apoio e figurantes. O cara vai participar de eventos, de shows, formação de carreira, vai para a OAIB Produções. A OAIB Produções faz um workshop para treinar todos os artistas, para selecionar, para construir carreira, e coloca nos eventos. A Oficina de Atores coloca os talentos no evento e depois joga para a OAIB Produções para ele construir carreira e se profissionalizar. Né? Então, dentro desse critério de formação dos artistas, por exemplo, então vai graduando. E uma das graduações altas que tem ali dentro foi o curso de roteirização, que eu dei uma aula de fazer roteiro, de escrever dentro dos formatos para cinema, escrevendo o roteiro corretamente, com os planos de câmera, com a decupagem, das 5 decupagens, roteiro para direção, roteiro para ator, roteiro para técnico, como é que vai gravar, fazer as capturas de imagem, então o roteiro oficial, né? Aí eu dei esse curso. Dentro desse curso, teve 3 que se desenvolveram e fizeram ótimos roteiros, mas dentre as 3, quem entregou o roteiro perfeitamente pronto, completo, foi a Elaine Cristina, uma atriz nossa que já está na OAIB há uns 6 anos. Aí ela entregou o roteiro. Então, foi um roteiro muito forte, muito bom, que vai falar sobre o relacionamento de um cara e uma mulher. Ela namorava na juventude com esse cara e ela teve um filho, engravidou. E o cara prometeu o casamento para ela, vive com ela, enfim, o moleque está com 14 anos já. Há 14 anos ele promete que casa, e aí ele, por trás dela, leva uma vida de solteiro. Tá nas baladas, nos barzinhos, no samba, na praia, catando tudo que é mulherada, e ele tem um caso com mais 3 mulheres além dela, caso fixo, fora todas que ele cata por aí. Então é um roteiro muito bacana que vai falar sobre o desrespeito à mulher, a violência da mulher, vai falar sobre a falta de responsabilidade de assumir um relacionamento, de assumir um filho. Ele não cuida, não paga pensão, e aí ele vai morar na casa dela, que é a casa da mãe. E aí a mãe aceita ele, as confusões, as brigas e tudo, a mãe pula fora de casa. Eu tive um amigo parecido com ele, hein? Eu tive um amigo aqui na Olha, super comum, viu? Super atual. E aí ele acaba dando o golpe do baú e fica com a casa para ele, que a mãe saiu fora, e judia mais ainda desta mulher. Mas acontece que no caminho, uma das mulheres que ele tem como um outro caso de relacionamento fora é esperta, e ela descobre que este cara está meio de papo estranho.
e ela é uma mulher rica, empresária muito rica, e ela banca ele, né? E aí ela conseguiu e descobre que ele está com outra mulher. No momento em que dá, ela conversa com a outra mulher e as duas quietinhas se juntam, descobre que existe uma terceira, se junta com a terceira, as três se juntam com a mulher que ele vai casar e as quatro resolvem aprontar com este cara. E conseguem aprontar. No dia do casamento dele, elas aprontam com ele. Então é um filme excelente, uma lição de vida. Tal. A autora Elaine Cristina fez o curso de roteiro, né? E ela faz o papel de uma das mulheres, e eu faço o papel desse safado cafajeste sem vergonha. Né? Acabou de entrar um ator aqui que está neste filme, ele está vendo eu falar, ele veio até aqui, deixa eu mostrar ali para vocês, e aliás, as atuações dele já gravou 6 cenas, estão indo muito bem. Vem cá, deixa eu mostrar, vamos. Aqui, né? Põe a carinha para eles verem. Esse é um vira-lata que eu peguei, e ele é ator. Ali, meu amor. Ali, ó, lá, tem gente lá. Passando rapidinho aqui, eu vou fazer um teste. Não fique sossegado. Que bacana, você vai trabalhar com um animalzinho também junto. Tá funcionando. Gente, aí um roteiro maravilhoso, né? Então, assim, para esse ano que vem aí, vamos assistir um filmaço. Quer dizer, vai ficar pronto mais no final do ano, né? Não, pro ano que vem. O dia que até janeiro termina de gravar, vamos dizer, janeiro e fevereiro. O lançamento é pro meio do ano que vem. Não é fácil fazer o projeto, para entrar na lei de incentivo, para pegar o cinema gratuito, para lançar. É tudo muito complicado, não é fácil, não. Gente, deixa eu falar uma coisa interessante. Agora, sim, o pessoal que ouve o Igor falar, essa graduação de artista, gente, eu tenho vontade de atuar. O que ele vai fazer? Vai entrar em contato com o Igor, vai falar o que ele gostaria de fazer, se é ator, se é modelo, se é cantor, né? Apresentar. O que ele quiser, ele vai dar uma consultoria, vai direcionar para onde ele vai começar e a partir dali você vai se profissionalizando até chegar na onde você quer. Então, assim, gente, tem muita gente desconhecida, gente que não era do meio artístico, que basta entrar na página dele aí no link, vai ver muita gente que fala, nossa, mas está atuando, né? Cheguei a ver depoimento de pessoas que achavam que nem ia dar certo como artista, e hoje estão fazendo peça, estão fazendo cinema, já se profissionalizaram, né? Eu já vi várias fotos lá do pessoal com certificado. Então, gente, vale a pena você aí entrar em contato com esse grande produtor, esse grande artista brasileiro que nós temos aí. Apesar do nome, esse é Igor Bartchevics, dá a impressão que é um internacional, né? E ele é internacional. Mas assim, gente, é uma grande figura que nós temos aí para estar prestigiando sempre. Outra coisa, partimos então de um drama que é o artista que batalha toda essa luta política que nós estamos correndo, né? Dos projetos que estão vindo aí. E além desses projetos, Igor, como que está funcionando a parte da escola? Como que o pessoal pode estar se envolvendo com o meio artístico hoje no Brasil? Como que ele pode se identificar? Eu vou ser um profissional, vou me dar bem. Como que está acontecendo isso na sua visão de dentro para fora, vamos dizer assim, né? De dentro do meio artístico para fora, vendo quem está chegando? O que até esbarro no que você estava dizendo, né? Para quem tem interesse, procurar para ser apresentador, para ser ator, para ser diretor, para ser técnico, cameraman, fotógrafo, até as redes sociais, quem cuida de rede social, todos que querem entrar assim para o meio artístico. Então é muito bacana o que você estava dizendo e citando para as pessoas procurarem o porquê. Porque você pergunta para mim como é que está hoje o mercado de trabalho, oficina de atores, presencial, aula, expressão corporal, facial, construir o artista fisicamente, e o IB Produções, que os dois vão juntos, paralelo para todos os artistas, que é construir documentação, redes sociais, inserção em eventos. Tranquilo, é sempre como é que vai isso? Existe uma grande complexidade nisso, que as pessoas não se atentam para o seguinte, é até o problema que você deve ter vivido. Quando as pessoas procuram o meio artístico, elas têm o sonho delas e querem se realizar. Porém, elas não param para se atentar e perceber que é completamente possível, porque a demanda de trabalhos culturais, o filme que está gravando, a peça que está montando, o programa de televisão que está apresentando, precisa do elenco.
Então, eles têm um sonho tão grande de querer chegar lá, de querer fazer e tal, que eles não chegam a perceber e entender que é tão fácil, porque precisa, Bruno. Então, seja bom naquilo que você se propõe a fazer. Estude de verdade, acompanhe todos os áudios, acompanhe o curso, faça os exercícios em casa, corporais, faciais, exercícios de voz, se desenvolva, porque precisa de profissional. Então, uma mão, é uma via com dois sentidos, é uma mão dupla. E quando eles entram para a oficina, quando eles se inscrevem, eles só enxergam um lado. Eles pensam em ir para frente, enquanto eles estão andando para cá, eles não estão percebendo que é de mão dupla. Do lado de lá está acontecendo as produções, os shows, e está precisando deles. Então, quando eles caem num evento, caem em alguma situação, eles caem despreparados, entendeu? E com um sonho imenso. Não pode ter sonho, é o que eu falo. Você quer sonhar? Vai vestir o pijama e vai para a cama. Você entendeu? Sonho na cama. Aqui tem estudo, não tem sonho. Só abrindo um aspa aí do que o Igor está falando, gente, faz muito sentido, porque mesmo o Igor, o pouco que o Igor me conhece, ele viu que ele considera que eu tenho uma experiência muito boa e tudo mais, mas mesmo assim ainda faltavam algumas coisinhas. E eu cheguei a fazer, né, o curso com ele, na época, né, 2 anos atrás aí, e fez uma diferença muito grande quando teve uma produção aqui na região, que não é minha, é uma produção que veio de fora, inclusive da Diana Maia, que é a mesma diretora do filme Carrossel 2. Ela dirigiu um curta-metragem aqui na região. O filme, pelo que eu entendo, parece que tem 15 minutos, mas participou da produção, pelo menos, gente, umas 50 pessoas ou mais. Só de figuração, em algumas cenas que precisou, tinha mais ou menos umas 30 pessoas, que era uma sala de aula, então tinha vários alunos em quadra e tal. Aonde que eu entrei nessa história toda para falar dessa experiência que o Igor acabou de falar aí, como é importante, porque uma coisa é você está fazendo um trabalho caseiro, onde você faz, você produz, e outra coisa, você está dentro de uma produção super séria. E as dicas que eu tive com ele no curso e tudo mais, foi muito claro, aconteceu nitidamente. Por quê? Uma amiga que estava fazendo o recrutamento do pessoal para trabalhar como assistente de arte, o que eu fazia lá? Ajudava a limpar a cena, trazer objetos de cena para o lugar de volta depois que o ator fazia a movimentação. Mas todo aquele trabalho de direção, silêncio em cena, comunicação de olho, comunicação de gesto, todo aquele trabalho, gente, com mais de 20 pessoas no set de gravação, você escutava a respiração, você escutava só os passarinhos, porque era uma área rural que nós estávamos fazendo, algumas cenas, e você, quando eu falava ação, naquele minuto da ação, eu escutava as vozes dos atores e os passarinhos lá fora, que na natureza não tinha como controlar. Mas assim, a parte técnica foi fundamental, Igor. Eu percebi ali o momento de falar, o momento de perguntar, não que a diretora era chata, que a diretora é isso, mas assim, até eu marquei, eu falei assim, foram 15 dias de trabalhos, eu fui conversar com ela, Igor, no último dia, nos 2 últimos dias, que a gente, não é que eu conversei, ela me procurou para falar uma coisa, e no final, ela precisou de fazer uma cena de uma pessoa, ela olhou, o Jorge que está ali, Jorge, você vai ser meu figurante. Então eu entrei como assistente, carregando caixa, limpando, ajudando ali os artistas. No final ainda fiz uma figuraçãozinha de menos de 5 segundos. Então assim, gente, não é brincadeira. Usem essa oportunidade, o pessoal que está aí, vale muito a pena. Gente, foi um curso que é cinematográfico, né? E a construção da profissão de artistas. Então assim, todas as dicas encaixou certinho nessa oportunidade que eu tive aqui. E fui contratado recebendo, viu? A produção veio aqui, contratou o pessoal, pagou a equipe, né? Está acontecendo uma outra produção que eu não sei ainda detalhes, mas eu vou procurar saber, depois te falo. Enfim, gente, eu falei isso para fortalecer aí o argumento do Igor com essa questão da pessoa começar o curso, desistir, parar, vai até o fim, gente, vai. Como que a Fernanda Montenegro fala muito, ela diz assim, que todo mundo pergunta isso para ela, para Tony Ramos, e todos têm a mesma fala, e eu também tenho a mesma fala.
Qual é o caminho do sucesso? O que fazer para chegar lá? A resposta é: não desista nunca. Enfrente suas dificuldades. E o diretor, nunca no meu caso, a gente é muito mal visto, porque o pessoal chega para gravar, e o pessoal vem, já entra no set de gravação quando chega, já vem em cima cumprimentar: oi, como é que você tá, tal. Eu não dou, não pode falar, amor. Você não pode cumprimentar. Cada um que chegar, nós temos 40, se é 1 minuto conversando com cada um, 40 minutos que jogou fora. Tá pagando o cameraman, tá, todo mundo viajou para cá, não pode conversar com ninguém. Ai, como é estúpido e tal. Aí eu tenho um diretor aí que não é diretor formado ainda, né? Ele era um ator, mas não desejou ser ator, ele queria mexer com direção. E já está ali comigo há 6 anos. E aí eu venho incentivando, falando, atuei num filme que ele fez, foi muito bacana, Ex-Bumper, é o Sidney Souza, né? E aí agora ele especificou inteligência artificial. Ele baixa os programas, está estudando isso, ele grava nós dois aqui, por exemplo, e usando a nossa face, ele já cria um personagem na inteligência artificial, monta toda a cena, a gente sai andando, sai voando, sai no meio da guerra, onde for. Então, o cara, ele especializou nisso. Então, ele está fazendo o filme A Batalha dos Anjos. Nesse filme dele, eu sou Lúcifer, né? Que é o Lúcifer aí da história da Bíblia e tal, que é os anjos caídos, né? Então é um filme muito complexo, muito delicado para gravar, para editar. Eu gravo assim, por exemplo, desse jeito, com esta roupa, ou gravo sem roupa nenhuma, sem camisa, sem nada. Então, na edição, aparece eu com a roupa do Lúcifer. E aparece o cenário naquelas igrejas antigas, tal, eu invadindo aquilo e tal, e eu estou dentro de uma sala, andando, fazendo e acontecendo. Então, é um trabalho lindo dele, mas o problema todo, que até hoje explodiu lá no grupo, a turma chega para gravar e não tem essa visão do que nós estamos falando, de estudar o respeito pelo set, ou decorar o seu texto em casa, chegar, atuar, aproveitar suas aulas que você teve de expressão facial corporal, aproveitar a aula que você teve de ética, aproveitar a aula que você teve de relacionamento dentro de um set, tudo isso. Eles esquecem tudo, eles entram: oi gente, cheguei, liga o céu, olha a foto do evento que eu fui ontem e tal, e o diretor ali concentradíssimo no texto, o cameraman pronto para gravar, os outros atores em cena, tentando falar seu texto, concentradíssimo, arrebenta a concentração de tudo e tal. Então, é isso, sobre isso que eu estou falando. Agora, linkando este assunto ao nosso assunto anterior que estávamos falando, que encerramos aos 14 minutos aqui da live, que era por que o poder público não valoriza o artista, o local não contrata tal. É um dos motivos, que o artista não tem respeito pela sua profissão, não tem ética de trabalho. Que se o cara vai trabalhar num banco, num Bradesco, num Itaú, ele vai ser treinado para aquilo, ele sente, ele é um caixa ali. Ele age como um caixa, não como trabalha, produz. Ele é o gerente, ele é tal. O cara vai trabalhar num escritório, numa gerência de Pão de Açúcar, ele é o gerente da empresa, ele é aquela postura. Entrou no meio artístico, é um pafuá, é todo mundo brincando, conversando. O próprio artista não tem respeito pela sua profissão, o iniciante, né? Então, e o iniciado. Então, o objetivo do AIB Produções é isso, é profissionalizar. É por dentro do comecinho de carreira o respeito à ética pelo trabalho. Agora, citando aí, o Sidney Souza está fazendo um trabalho hoje com o filme A Batalha dos Anjos, que é um trabalho que é de 5 anos para frente. Daqui 5 anos é que vão entender o que ele está fazendo hoje. Tanto quanto você, quando foi fazer uma obra sua, que foi o Comando Alfa, que você me chamou para atuar, você tem um conteúdo histórico e cultural gigante. Por quê? Porque era pós-pandemia. Então as pessoas estavam todas trancadas dentro de casa e você inventou talk show, entrevistar as pessoas assim como está acontecendo agora. Que ninguém mais faz isso hoje em dia, né? E você está aí fazendo, está dando cultura, está dando formação. Você fez o Comando Alfa, a minha cena que eu gravei do Comando Alfa, o cara, então, ele tinha que estar vendo a mudança planetária, tudo que estava acontecendo sobre o meio ambiente, coisas que estão acontecendo agora. Você já estava escrevendo há 5 anos atrás. E é o que está acontecendo agora, enchente, destruindo o planeta, mudando temperatura, tudo isso. E aí, quando eu gravei minha cena com você, nós falamos no telefone, você me mandou o roteiro e tal, eu gravei na sala da minha casa, sentado
você lá na tua cidade, e você edita tudo isso, junta, e fez um filme fantástico, que fala, mostra os adolescentes, mostra os adultos com o planeta Terra em ameaça de destruição. Isso, há 5 anos atrás, ninguém falava isso. Hoje é o que está acontecendo. Então, olha, isso é importante para o meio cultural. Se for pegar a tua carreira, for estudar a tua carreira, for ver as coisas que você fez, você hoje tem uma importância gigante, mas que os artistas iniciantes olham, não percebem, não valorizam, não entendem. Então, como é que é o poder público e pegar as verbas, se nós não temos um elenco do trabalho que vê com um olhar profissional? E sabe, Igor, para você ficar mais contente ainda, né? Esse trabalho, até então, até aquele momento, tinha uma coisa que eu não tinha feito, que era ter registrado a obra na Biblioteca Nacional. Eu estava aguardando o registro. E agora, uns 4 meses atrás, saiu o registro da obra. Então, o texto, comando alfa, está na Biblioteca Nacional, registradinho, homologado, tudo bonitinho lá, pronto para dar continuidade. Então, até eu falo assim que com todos os grandes parceiros, né, o Igor, que é um ícone aí, junto com a gente, mais outros colegas que estão lá, mas até o locutor da vinheta nós conseguimos como parceiro do projeto. Você sabe quem que é? O Samuel Lopes. Olha! Ele, eu não sei se, acho que você deve ter conhecido o Samuel Lopes, é aquele vozeirão do cinema, versão brasileira, Herbert Richard. Isso. E conhecer ele, você tinha que conversar. Ele está no TikTok, ele faz live todos os dias, aquela voz que todo mundo conheceu quando assistia cinema lá quando era criança, né? Versão brasileira, Herbert Richard, aquela voz, né? E aí eu falei para ele, eu falei, não é possível que esse cara, né? Eu até falei que era um sonho, né? Um dia eu ter esse cara no meu projeto. E ele gravou a vinheta pra gente, então assim, selou a nossa proposta, a nossa ideia, que vai acontecer aí as próximas continuidades. Você tá dentro, você tá lá, o teu personagem tá lá, é um personagem maravilhoso. Eu quero continuar desenhando, continuar escrevendo, e o Igor vai estar junto lá. Vamos que vamos. Vai falar um detalhezinho só, que chegamos bem no meio da live aí, e eu não consigo visualizar daqui, mas eu estou vendo que a Terezinha Juju está aí assistindo, né? Que eu divulguei, ela viu a divulgação, ela entrou aí, ó. É uma pessoa bacana. Você consegue visualizar as pessoas que estão aí falando alguma coisa? Para dar um oi para elas? Porque eu não visualizo. Terezinha Juju, eu vi aqui. Seja bem-vinda, Terezinha. Entrou aqui a Maria Dilma, a Sara Carvalho, Marilins, Adriano Satori. Adriano Satori, fantástico. Isso. Um cara de muita importância, foi nosso ator, aliás, sempre está envolvido no EB Produções. Ele é filho da ex-assessora do prefeito, então ele teve muito acesso cultural, fez grandes trabalhos. Bem-vindo, Adriano Sartori. E tem aqui na live, que agora eu vi aqui, acabou de estar aí também, Ben Irfo. Esse cara é da Europa. Então ele está na minha produção também, porque a gente atende a todos, né, mundial, a EB Produções. E ele veio há mais de um ano acompanhando, e agora ele chegou no Brasil, entrou essa semana para a EB Produções. Ele tem uma rede social gigante, ele publica o negócio, assim, ó, 10 minutos já tem 1.500 visualizações. Ele é um ator fantástico, muito educado. Esse cara vai dar certo. Bem-vindo, Ben Irfo aí, né? Adriano Sartori também, que bacana. É uma pessoa muito igual. Abraço, Churritos, melhor diretor e artista do Brasil. Elogiando você. Porque Churritos é o meu apelido. A mãe dele é a Churritas, ele é o Churritos também, eu sou Churritos, porque eu morei na casa deles, né? Então ela que abriu espaço para o prefeito. Hoje Praia Grande é uma cidade com um nível cultural muito forte, então eu vim para Praia Grande na época que estava toda uma novela belíssima. Então o Adriano entrou para o Nilcina, o irmão dele, o Eduardinho, entrou para o Sina, a mãe dele deu todo o apoio, apresentou o prefeito deu todo o apoio, até hoje toda a estrutura da prefeitura dá um apoio gigante para o meu trabalho, tudo que a gente precisa. Mas se falar para a prefeitura aqui em Praia Grande, para todos os assessores, o prefeito, olha, eu estou precisando de um trator na rua para gravar a cena, para quando? Para o dia tal,
vai estar lá 9 horas da manhã, o trator na rua, eles dão apoio para a gente em absolutamente tudo o que a gente faz, né? Que bacana, muito bem-vindo, Churritos. Aí depois veio aqui o Marlon é músico, tecladista. Ah, esse Marlon, esse cara aqui, o dia que precisar de alguma coisa musical, ele é um ótimo músico, ele tem uma experiência muito grande na área, é maestro praticamente, amigo meu aqui da cidade. Marlon, eu não sei quem é o Marlon, às vezes eu conheço, mas não tá me vindo, porque é difícil conhecer todo mundo, né? Mas eu acabei de falar que nós vamos gravar a música do Papacaça, vai estar da Gama da banda Cidade Negra cantando, vai estar Robson Miguel, que é simplesmente o maior músico do planeta Terra, que agora está fazendo a sua turnê na Europa, chega em janeiro no Brasil, e eu vou produzir um evento no castelo dele, né, do Robson Miguel. Vão estar muitos famosos atuando, né, nesse projeto da música Paz no Universo, que é um projeto contra a fome. Se ele é maestro, ele deve me chamar, porque o meu sonho é pegar e montar um coral de voz para o cara reger, para o cara acompanhar, porque vai ser um projeto que cada um vai cantar um pedaço da música, eu vou dar toda a interpretação, vou dar toda a cena, meus atores vão atuar como personagens, os que cantam vão cantar, mas tem todos os famosos junto. Então, justamente hoje eu estava pensando nisso e falei, eu preciso de um maestro, que eu vou procurar por aí. Se ele quiser chamar no WhatsApp, pode me chamar 139924. Bernifo, Terezinha Juju. O Benifo é esse cara que eu te falei, é de um valor cultural e educacional. Ele tem uma educação fora do Brasil, ele acabou de chegar da Europa, né? Então ele tem uma educação que não é a educação do brasileiro, é outra educação que ele tem. Nós somos muito à vontade, temos nossas brincadeiras e ele compreende nossas brincadeiras, mas ele é completamente diferente, é carinhosíssimo, educadíssimo, olha, é fantástico. E ele já fez filmes importantes aí. E acaba de entrar Paulo Veras, meu querido Paulo Veras, que é do SBT, a produção lá, o cara arrebenta em tudo que é programa, também foi do nosso workshop, ele fez logo após você, querido, e o Paulo Veras, ele montou uma produção coligada ao SBT, levava artistas para lá, e tem o trabalho dele, né? Então, e de repente você vê o Paulo Veras com a Patrícia no programa do SBT, o Paulo Veras estava lá com o Silvio Santos, o Paulo Veras em programas de entretenimento, fazendo partes de comédia. O Paulo Veras vale até a pena entrar na rede social dele, a turma que está aí na live, conhecer Paulo, Veras Paulo, a rede social dele. Ele tem um trabalho incrível, é um cara assim, humilde, um cara fantástico, fez um workshop com a gente, até hoje ele manda vídeos que a gente coloca no programa, só tem aqui. Porque quem quiser mandar vídeo, pode mandar para o WhatsApp 13997746411, aí manda um vídeo teu falando sobre a vida de artista, vai ver, mas vídeo no máximo de 50 segundos, né? Aí a gente coloca na televisão, na Claro TV, no programa só tem aqui. Vou preparar um vídeo. Gente, lembrando, gente, que esse projeto do Talk Show aqui começou, como o Igor falou, lá na pandemia, que nós queríamos trazer o pessoal para conversar, né? Mas aí agora a gente resolveu voltar a fazer de novo e a gente quer trazer aí, tem mais pessoas aí que já estão se preparando para vir, e fica aberto, Igor, se tiver alguém que queira participar da conversa. O Paulo, porque eu te mandei alguns artistas bons aí, nobres, né? Paulo Veras, eu vou mandar um WhatsApp para ele, quando a gente encerrar aqui, e vou pedir para ele te chamar, faça um talk show com ele. O público vai falar com o Paulo Veras. Bacana, porque pelo que eu calculei, acho que foi quase 50 lives que nós conseguimos gravar. E estamos indo para o final, gente. Olha, o importante dessa live aqui hoje, gente, é a conversa maravilhosa que a gente está tendo com o Igor Bartchevsky. Ele que tem um trabalho em Praia Grande, um trabalho riquíssimo, mas não só em Praia Grande, mas praticamente em todo o Brasil, um trabalho internacional. E ele faz o trabalho de... o meu ponto de vista, eu acho que é mais uma sensibilização que ele faz com as pessoas, porque muitas vezes, igual eu falo assim, às vezes a pessoa tem aquele sonho de ser artista, não conhece a dificuldade que acha que é só entrar, né, e fazer e acontecer, só que depois que você começa a perceber o passo a passo, e se você pegar certinho, gente, você vai dar esse testemunho que eu dei aqui, porque tudo se encaixou, tudo, assim, da aula que eu fiz com o Igor, tudo se encaixou no dia que eu entrei naquela produção,
para fazer aquela participaçãozinha lá, que o pessoal brinca, né, que é o que carrega o peso, o que limpa, a importância que é um assistente de arte, gente. Na verdade, olha, é muito importante, sabe? É muito importante mesmo. Você vê uma peça, você vê um filme, o assistente de arte profissional, ele tem reconhecimento, sim. Eu fui muito respeitado, não cheguei me apresentando, simplesmente me convocaram lá, ninguém perguntou se eu tinha curso, simplesmente, você que vai ser o assistente? Tá. Eu simplesmente tive que entrar lá, Igor, e saber fazer o que tinha que fazer. Eu não tinha que perguntar nada, não dava tempo de perguntar nada. Só tinha que fazer, olhar o roteirinho ali, o texto. É incrível, gente. Então, vale a pena. Se você quer ser ator, se você quer ser atriz, ter de verdade o rumo da profissão que você está querendo. Que bacana. Agora, eu queria só te falar uma coisa. Nós temos exatamente mais 14 minutos. Eu queria só pautas para falar mais ou menos, que você disse para mim falar como é que anda o IB Produções no momento, né? E eu queria que a gente falasse sobre inteligência artificial, a IA, né? Depois, mas vamos lá. Eu não sei se Vou Te Amar é um filme que a gente vai fazer depois que terminar, em busca de o Quem Tudo Quer. Eu não sei se Vou Te Amar é uma história real que aconteceu comigo, e foi um grande mistério na minha vida, num relacionamento em que eu fiquei assim, desesperado, sem entender o que estava acontecendo, com uma cantora que estava no palco cantando, e daqui a pouco a gente se olhou, e daqui a pouco ela chegou, entrou na minha vida de uma forma que passou-se um tempo, eu estava namorando com ela. E sem perceber, ela tinha mistérios absurdos. Eu chegava a pensar que aquilo não era um ser humano, era uma alma, uma coisa, mas eu tocava nela, a gente estava junto, e, por exemplo, eu estava conversando com ela, sentado na mesa, e ela estava com uma gargantilha prata no pescoço. E aí eu virava, vinha o garçom, conversava, pedia. Quando eu voltava a ela, segundos, ela não saiu dali, ela estava com uma gargantilha dourada. O ponto chegou, que eu quase pirei, ao ponto de ela estava com um vestido verde, ali conversando comigo no balcão, uma vez que a gente estava tomando uns drinks, e eu virei para o lado, olhei para o palco, tal. Quando eu voltei a olhar, ela estava com um vestido dourado. E aí eu realmente entrei em pânico. Como que isso acontece? Ela ria na minha cara e falava, isso é detalhe, isso é besteira, o importante é que eu te amo. E eu dizia para ela, eu tenho medo de você. E ela não explicava nada. E foi acontecendo. No final de tudo, quando eu entendi o que acontecia, eu simplesmente pirei. E aí eu falei, eu tenho que fazer um filme, eu tenho que mostrar isso para o mundo, né? Só que no finalzinho do filme eu mudo. Eu não fiz o que era realidade por conta de ser um cinema, né? Você conseguiu escrever tudo isso? Escrevi, já está tudo prontinho, nós vamos gravar. É um filme que vai ter 5 atores principais no elenco, tem textos muito complexos, tem voo de asa delta, tem lancha no mar, tem shows no palco, porque ela é uma cantora. Eu não era cantor, mas quando eu estava cantando em cima do palco, parecia que ela tinha uma magia de fazer as coisas em mim. Foi assim, aí o público aguarde, para 2026, no final do ano, deve ser o filme que nós vamos lançar, eu não sei se Vou Te Amar, porque no meio do ano vamos lançar Quem Tudo Quer. E tem uma Margem da Face, que é um filme que eu fui gravando. Esse filme, ele é diferente, eu gravei todo o passado, gravei depois em 2019, gravei em 2022, agora eu vou gravar neste verão. Então as pessoas tinham que envelhecer, tinham que passar, foi uma ideia que eu tive, e vamos gravar a realidade dos fatos. Os atores, graças a Deus, os atores de elenco principal, que é Leandro Rezende, sou eu, a mulher que fica na cadeira de rodas, né? Então esses atores estão vivos, mas alguns morreram na pandemia e tal, então dá para fazer de boa tal. É um filme muito louco, com a pauta da violência entre os jovens. Segura o texto aí. Priscila NBS, filme incrível, saudade, chefinho.
Não, peraí, Priscila NBS, você nem sabe o que é isso. Essa mulher, ela enfrentou tantas coisas na vida, ela é uma mulher que ela sonha como artista, mas ela vive. Então, esta Priscila, ela se aproximou da OMB Produções e ela acabou fazendo grandes trabalhos, acabou fazendo assistência para mim em show que a gente esperava ser pequeno, explodiu, virou grandes shows, né? Por exemplo, nós tínhamos um show no Autódromo Interlagos, no aniversário de São Paulo, para 4.000 pessoas. E foi crescendo, quando eu entrei na direção, foi crescendo, enfim, a gente fez para 40.000 pessoas. E Priscila NBS ali comigo na assistência, dando toda a força, uma mulher assim, fantástica, mulher extremamente capaz, uma mulher parceira, amiga, puxa, a Priscila também tem um valor cultural muito grande e tem uma história toda na OMB Produções, de tudo que ela fez conosco, o trabalho dela nos impulsionou naquele começo lá no passado. Fantástica, Priscila, um beijo para você, Deus. Entre em contato no WhatsApp, é 13 9774 6411. A Priscila está escrevendo aqui, ó, meu Deus, emocionada, eu vou chorar. O evento 1000 milhas foi um sonho, né? Não só na vida dela e em mim, e eu chorei. Por quê? Porque da última hora eu peguei Priscila, peguei Clair Helena, que hoje Clair Helena é articuladora governamental. A Clair foi para a COP30 através do meu teatro, e a Clair fez coisas que estão mudando esse país. E a Clair até hoje está comigo. A Priscila e a Clair estavam nesse evento que eu estou falando. Imagina, você vai produzir um evento de 4.000 pessoas, vira 40.000 pessoas. Aí vem o diretor, vira de última hora. Gente, abaixa o preço do ingresso e pede 1 quilo de alimento. Vamos dar alimento para o povo. Então, aí elas de prontidão, não, o diretor falou, vamos fazer, segurança, o que é isso? Tal, produção toda, o que é isso? É isso mesmo, vamos embora. Tudo assim na correria. Decide, bota isso na rádio, vai. Então, não sei o que, vamos embora. Chama a mídia, chama ator famoso para dar entrevista e tal. E aí eu fazendo tudo, Priscila abraçando, a ideia, a Clair abraçando. Quando acabou tudo, Jorge, mas eu chorava que nem um besta, porque apareceu uma senhora, o alimento não cabia, a pilha de alimento até o teto, lotando, segurando com madeira, tudo isso, e aí não cabia 40.000 quilos de alimento. Foram 40.000 pessoas, né? Então você imagina distribuir isso para o povo, e nós queríamos distribuir. E aí chega uma mulherzinha lá na comunidade, foi pegar, ela vira e olha pro lado e fala, gente, tem feijão, tem feijão. Ah, eu chorei, Priscila chorava, Clair chorava, era uma emoção muito grande. A Priscila, eu diria para você que é lamentável essa vida, porque a gente não ama só a mulher da gente, né? A gente ama as pessoas, né? É um grande apoio da minha vida, eu gostaria muito de ter estrutura para conviver com essa turma toda. Priscila, Deus abençoe pela sua importância que você teve na EB Produções no meio cultural. Gostaria que você deixasse um recado bacana para o pessoal, deixasse uma mensagem boa aí para a gente aí, principalmente nesse clima cultural, né, que a gente sempre busca que venha acontecer, que o ano que vem, agora final de ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, enfim. Além disso, eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, mas a mensagem que eu vou deixar é impactante, é importante para vocês refletirem. Então, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos, uma paz, porque a gente constrói o Ano Novo. Aproveitem esse clima de Natal, tenham coragem, se aproxima de alguém e pede perdão, desavença, no mau relacionamento. Perceba quem se aproxima de você para querer pedir perdão para você, porque esse momento, a espiritualidade de todos, elas estão voltadas a pedir perdão, às aproximações, ao arrependimento. Então, vivam esse momento de paz, porque só existe no Natal. Gente, é isso aí. Então, se preparem para a inteligência artificial. Igor, estamos chegando ao final. Acho que o recado foi dado. Já pitou minha bateria aqui. Foi tudo dentro cronometrado. Fantástico. Perfeito. Muito obrigado. Um abraço. Arrasou. Não pare. Igor, valeu. E até a próxima aí. Se Deus quiser, nós estamos de volta aí no ano que vem. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Vou te mandar uns artistas. E quem está interessado na EB Produções, chame no WhatsApp 13 9
9774-6411, Igor Bartcheski. Lá a gente conversa. Jorge, muito obrigado por estar de novo com você. Você é fantástico. Foi fantástico. Eu que agradeço. Eu vou fechar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.